1h51, de volta com o Gazeta Entrevista. Não vamos perder tempo. Vereadora Michele Melo, a senhora pode responder ao Silva, do bloco anterior, que ele falou que a CPI do transporte coletivo não está servindo de nada e também sobrou até para o Ministério Público. Então, a CPI ela é um processo investigativo. Nós estamos investigando, de fato, todo o processo de contratação das empresas de ônibus, estamos investigando os objetos, os pares e vendo o que aconteceu para que a gente chegasse nesse caos. O que a gente vai fazer agora é emitir um novo relatório parcial com as informações que nós temos para dar base para o Ministério Público, para que a gente possa, com as nossas informações, munir o Ministério Público de informações, ele possa atuar frente ao prefeito Tião Bocalon em relação às novas contratações, em relação ao futuro. Então, agora, nesse momento de caos, de emergência que foi instalado, nós resolvemos fazer esse relatório parcial para, assim, ajudar na construção do futuro. Mas nós somos uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, onde nós vamos fazer um relatório final encaminhando tudo aquilo que foi investigado ao Ministério Público, que irá daí dar os encaminhamentos. Ou ele vai fazer as orientações devidas, ou ele vai fazer a abertura de inquérito a nível criminal, penal, o que quer que seja. Mas o que a CPI faz é fazer essa investigação, pedir tudo aquilo que ela precisa, ouvir todos aqueles que ela precisa, e daí ela emite um relatório final, e nós estamos agora, nesse exato momento, nesse processo. Pelo caos, nós vamos emitir esse relatório parcial sobre as novas soluções e aquilo que nós estamos vendo acontecendo hoje, para evitar que daqui para frente aconteça de que a semente seja de novo de um fruto que traga outro caos aqui para Rio Branco. Olha, tem um telespectador aqui que faz uma pergunta interessante sobre essa situação. É o Baraque. Ele pergunta o seguinte: a respeito do transporte coletivo, eu venho observando que se demorar muito, a população vai findar que vai se acostumar com outros meios de transporte. Observamos com a paralisação total que ainda assim a população transitou pela cidade. Pergunte para a vereadora se não seria melhor legalizar, formalizar, regularizar outros meios de transporte. Aqui eu me lembro dos transportes alternativos, né? E ele cita aqui a van. Como é que é? Isso aí não cabe aos vereadores e sim ao executivo, Michele? Você pode explicar para a gente, por gentileza? Isso. Eu conversei com o seu Anísio, como vereador e presidente da comissão, sobre a mobilidade urbana, né? Nós estamos falando de uma parte dela que é o transporte coletivo, o ônibus. Mas eu falei para ele que nós até hoje não vimos de fato de direito o plano de mobilidade urbana da nova prefeitura, o que eles têm pensado fazer. Então eu falei para ele que tem urgência de que eles priorizem as ciclovias, por exemplo, que são usadas não só pelas pessoas para esporte e lazer, mas também para trabalho, locomoção, que priorize também a questão de resolver a capilaridade do nosso sistema de transporte. Porque, veja, nós temos linhas que são mais terminais, linhas que são mais para dentro dos bairros, que elas, de fato, elas pegam poucos passageiros. Não seria mais adequado a gente ter a liberação das vans, fazer, de fato, leis para liberar as vans, rever a questão do táxi compartilhado, colocar todos os meios de transporte para que, de fato, possa funcionar para a população? Então, toda essa conversa nós fizemos com o superintendente da RB Trans, tivemos, sim, muitos encaminhamentos que estarão no nosso relatório parcial, porque nós acreditamos que é possível fazer uma coisa nova. Se a gente já tem um transporte coletivo que está deficitário, nós podemos abrir outros meios para que realmente o transporte ele chegue na porta da casa do cidadão e ele deixe ele no terminal, por exemplo, mas no terminal ele tenha para onde ir com outra modalidade ou até com o próprio ônibus. Então, a gente tem muito a discutir nesse sentido do que está só correndo atrás do próprio rabo e aprovando projetos de repasse de 2.400.000. O Hélio Freitas Júnior está falando o seguinte: a vereadora ficou isolada na Câmara de Vereadores porque fazer palanque é fácil, difícil é apresentar resultados. Vereadora, eu queria passar, que nosso último bloco agora com a senhora, eu queria adiantar a nossa agenda no debate. Eu tenho visto
parlamentares, inclusive deputados e alguns vereadores, falando a respeito da ideia de que o prefeito Tião Bocalon vai aumentar o próprio salário. Eu queria saber se a senhora ouviu essa informação, se a senhora tem essa informação, porque na reforma administrativa que foi enviada para a Câmara de Vereadores, eu andei dando uma lida nela, eu não vi nenhuma proposta de que o prefeito Tião Bocalon esteja pleiteando aumento do próprio salário. Não naquela peça que foi enviada à Câmara. A senhora viu alguma coisa? Há, de fato, conversas de bastidores ainda não colocadas em papel sobre isso, sobre as correções inflacionárias, né, digamos assim, inclusive dos salários do prefeito, do vice, e inclusive chegou-se também a ventilar a questão dos vereadores. Enquanto a Câmara Municipal, nós temos já dito e visto que nós não entraremos nesse debate, mas nós escutamos sim, houve conversas sim, mas ainda não está no papel, não. Tá, é uma situação complicada porque, se você tem parlamentares fazendo uma afirmação dessa, porque não que seja proibido, do ponto de vista técnico, tem lá suas justificativas, do ponto de vista moral, a gente pode até questionar, mas é preciso dar concretude à informação, né? Porque me parece que na reforma administrativa que foi enviada para a Câmara de Vereadores, eu sinceramente não vi nada a respeito. Agora, falando especificamente da reforma, eu queria ouvi-la em relação à reforma. Que impressões o documento lhe passou, vereadora? Então, eu queria aqui falar, inclusive, ao telespectador que falou da questão do isolamento. Eu costumo ter um mandato muito ativo e com bastante indicações, já temos 2 projetos de leis aprovados em 1 ano, e somos bastante ativos em relação ao que se refere à vereança, ao que cabe ao vereador. Mas como eu disse ontem durante meu discurso, mesmo que todos estejam fazendo o que é errado, o certo sempre vai ser certo. Então, a reforma, para mim, ela é imoral, ela não, apesar do prefeito querer fazer uma reforma administrativa, está dentro do seu direito de querê-la, mas para mim, nesse exato momento que nós estamos, ela é imoral, é uma reforma de um prefeito que durante a campanha eleitoral disse que os cargos comissionados eram, de fato, só para questões políticas. Ele mesmo disse, há um vídeo circulando aí, em 2012, ele falando isso, e que cortaria pela metade os cargos comissionados. E tudo que ele fez foi aumentar. Hoje ele tem mais do que gestões passadas de cargos comissionados. Então, para mim, é um estelionato eleitoral, são promessas ideológicas de que ele cortaria pela metade, e hoje ele aumenta e fica com mais do que gestões passadas. Fora isso, uma imoralidade, quando a gente vê as portas dos nossos ônibus caindo, a gente vê os nossos motoristas do transporte de ônibus que não sabem o que vai acontecer com eles, a gente vê os funcionários do SAERB que não sabem o que vai acontecer com eles, do DEPAS, do SAERB, do saneamento básico. A gente vê aí que os postos e as unidades estão sem profissionais de saúde suficiente para combater a pandemia. Então, para mim, 15 milhões ao ano para cargos comissionados num ano político de 2002 é uma imoralidade. Então, podem todos achar que isso é certo, mas para mim é completamente errado, é completamente imoral, e a gente tem o dever e a honra de colocar isso e apontar realmente que a gente está ali para trabalhar pela população e não em prol de cargos para fazer politicagem, para fazer política de palanque de campanha eleitoral 2022. Bom, aproveitando que a senhora lembrou aí a respeito da questão dos funcionários do SAERB, tem aqui uma pergunta. Boa tarde, pergunta para a vereadora se os vereadores estão de olho no saneamento da capital, pois sabemos que em breve, muito provavelmente, teremos problemas. O que vocês estão fazendo para que isso não aconteça? Ele está se referindo, o vereador, à questão da reversão e o impacto da reversão na gestão do sistema de saneamento básico da capital. Que esperanças a senhora pode alimentar como vereadora na comunidade em relação a esse assunto? Então,
Eu particularmente já declarei que nós estamos caminhando ao colapso e ao caos do sistema do transporte coletivo, do sistema da saúde, do sistema do saneamento básico também. Antes dessa reversão acontecer, eu conversei com o Depasa, conversei com o Saerb, conversei com os trabalhadores, os operadores que realmente fazem a coisa acontecer, e dos 200 e tantos, quase 300 operadores que estavam no Depasa e deveriam vir para o Saerb, nem metade disso de fato veio. Então, hoje, a gente conversa com o Sindicato dos Urbanitários, por exemplo, e eles dizem que o Saerb está funcionando a 300%, que eles estão funcionando acima da sua capacidade. Então, muito provavelmente, se o Executivo não colocar realmente uma força-tarefa ali para fazer dar certo ali no Saerb essa reversão, a gente, infelizmente, vai caminhar para o caos de novo também no saneamento básico. Essa substituição da mão de obra no que se refere ao saneamento já não justificaria pelo menos parte dos cargos comissionados que são criados, ô vereadora? Não, porque não são cargos para esse tipo de execução, não são cargos para esse tipo de operação. Eles teriam que ser, de fato, contratados como operadores e eles não entram aí como cargos comissionados ou função gratificada. Eis a questão que a gente tanto fala. Uma coisa é você fazer uma reforma administrativa no momento em que tudo vai bem, para tentar melhorar a sua capacidade técnica. Hoje, você está com um quadro relativamente bom, que a gestão passada já conseguia fazer uma gestão, e você está precisando colocar os seus recursos para colocar gente para consertar ali o que está precisando ser consertado no transporte público, no saneamento, e não dentro das secretarias. Aí está a questão da priorização dos nossos recursos e da imoralidade dessa reforma. Bom, tem aqui uma pergunta. Boa tarde. Gostaria de perguntar por que o Ministério Público não bloqueia a vinda desses ônibus até que uma nova licitação seja feita para outras empresas poderem atuar. A senhora pode responder esse telespectador? A senhora não responde pelo MP, mas tem condições de responder? Então, eu prometo levar essa pergunta até o Ministério Público quando eu for entregar o relatório parcial e prometo dividir com vocês assim que o Ministério Público for me responder a essa pergunta. Eu vou ficar devendo essa. Porque também tem o seguinte, né? Quem determina uma situação dessa é a Justiça, e o Ministério Público não tem poder de decisão nesse aspecto, não, né? Também tem isso, né, vereadora? Exatamente, ele também faz orientações ao Executivo ou encaminha, né, para a Justiça outros processos. Então, a gente tem todo um círculo, uma roda, digamos assim, de ativação jurídica para que as coisas possam acontecer. De fato e de direito, quem tem um poder imediato de melhorar as coisas é o prefeito. Esse tem um poder imediato. No dia que ele quiser, na hora que ele quiser, no minuto que ele quiser, ele tem esse poder. Bom, vereadora, tem uma situação que é a seguinte: o prefeito chamou todos o seu secretariado e o ponto de pauta da agenda discutida foi a questão do funcionalismo público, a relação com os sindicatos de cada pasta, né? Educação, saúde, enfim. Eu queria saber da senhora o seguinte: a ideia de um tratamento isonômico em relação a reajuste de perdas salariais, esse modelo lhe contempla? A senhora acha que é essa forma mesmo? Eu acredito, Itan, que cada classe ela tem a sua especificidade. Por exemplo, nós temos dentro da educação, nós já temos, tecnicamente falando, divisões. Nós temos merendeiras, por exemplo, que hoje o seu vencimento não chega ao salário mínimo. Então, é diferente conversar sobre a merendeira que o seu vencimento não chega a um salário mínimo, e é diferente conversar com o professor que já está recebendo dentro do seu piso salarial. É diferente, as conversas são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, eu acredito que para a gente não é só uma questão de isonomia, é uma questão de equidade, a gente olhar realmente para cada classe, para cada subclasse ali e entender o que está acontecendo. Nós temos, de fato, pessoas que hoje o vencimento não está dentro do salário comercial, salário mínimo comercial. Como se justifica isso dentro da prefeitura? Como que ele pretende fazer com essa merendeira que não ganha
nem o salário mínimo, isonomia com um médico que já ganha um vencimento de R$ 1.800. Então, são coisas diferentes, são classes diferentes, atividades diferentes. Eu acredito que era necessário um olhar diferente também para cada um deles e a necessidade de cada um. Tem aqui uma pergunta do Maurício, do Conjunto Bela Vista. Boa tarde. Mais uma vez, vocês foram vencidos ontem na Câmara e pelos mesmos vereadores. Você acha que daqui a algum tempo essa situação do saneamento ele pode vir a ser privatizado, mesmo o prefeito dizendo que não é a favor da privatização? Lembrando que hoje o prefeito tem sempre mais de 10 vereadores. Então, hoje, lá no começo da gestão dele, ele falou que não teria base, falou que não teria liderança. Hoje ele já mudou de ideia. Então, com um ano ele mudou de ideia e a gente espera que, a gente tenta com as nossas atividades, que ele escute várias ideias. Mudar de ideia não é ruim, que a gente consiga mudar o nosso pensamento não é ruim, flexibilizar o pensamento não é ruim. A diferença é o que nos move. O que está motivando essas mudanças? É de fato fazer palanque política ou é de fato cuidar do bem-estar da população? Então, o que a gente está brigando é por isso. Para que caminho a gente quer que a Prefeitura e o Executivo ande? Eu sempre vou defender o cuidado e o bem-estar da população. A todo custo, é a população a quem nós servimos, é a população que nos colocou ali, é para eles que nós estamos ali trabalhando. Então, nós temos sempre que estar nos guiando por aí. A questão do saneamento básico, vamos ver então qual é a novidade que o prefeito vai nos trazer. O que nós estamos vendo é que a motivação dele, com a criação da base, da sua liderança, é que os projetos políticos, em relação a palanques políticos, eles sejam de fato aprovados, e isso é ultrajante, indignante para qualquer vereador ou parlamentar que esteja ali pensando no benefício do povo. Tem aqui uma outra pergunta para finalizar nossa conversa. Essa isonomia não seria o percentual? No caso, cada categoria irá receber percentual X? Não, aqui é o seguinte, o prefeito chamou todos os secretários para que cada um elabore a sua agenda com os sindicatos relacionados da responsabilidade da sua pasta. Claro que cada categoria vai ter um tratamento específico. O que a vereadora está lembrando é que, na verdade, cada um ali tem uma história. Por exemplo, ela cita a questão dos médicos, por exemplo, desde julho do ano passado, que a categoria dos médicos tenta dialogar com a prefeitura e não consegue. Então, há uma certa truculência ali na relação que poderia ser revista pela prefeitura e assim com outros sindicatos, entendeu? Com outras secretarias. Vereadora Michele, muito obrigado pela sua participação. Eu estou vendo aí que a senhora está aperreada com esse danadinho que está do seu lado aí, né? A gente está aqui sempre à disposição, mas hoje é feriado, aí você imagina. Também somos mãe, vereadora, médica, são várias funções em uma só, mas graças a Deus sempre cuidando com muito carinho Como de é que é todos o nome aqueles que dele? nos cercam. Como é que é o nome desse quietinho aí? São dois, então, são o Nelson e o Rafael. Ave Maria, a luta é boa. Obrigado, vereadora Michele. Vamos para o intervalo. Obrigada a você, obrigada a todos que nos escutaram. Fiquem com Deus e feliz fim de semana. Ok, muito obrigado mais uma vez. Vamos para o intervalo. No retorno, não serei eu que vou fazer a entrevista. Nós vamos fazer a entrevista. O Adailson Oliveira e o Clériston Amorim conversaram com o Danilo Lobsaro, Procurador-Geral de Justiça, e a bola está com eles depois do intervalo, tá bom? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta com o Gazeta Entrevista.